Oi, gente, eu sou a Mariana e eu vou falar um pouco sobre um assunto que eu gosto bastante, que é microeletrônica, que é do quartzo ao transistor, né? De como que a gente chega do quartzo até a gente conseguir fabricar um transistor, né? Tá, primeira coisa, a gente precisa falar da estrutura cristalina dos materiais. Então, os materiais eles se dividem em essas três estruturas, que é o monocristal, que é basicamente um prédiozinho assim, empilhadinho. Amorfo, que ele é totalmente, não tem uma estrutura bem definida, e policristal, que tem uma estrutura definida em conjunto com não ter uma estrutura definida. Por que isso é importante? Porque a gente consegue fazer essas estruturas conseguem fazer os dispositivos pra gente. Então não sei se vai dar pra ver, mas o silício normalmente ele é monocristal, que ele tem essa característica dele de ser bem espaçado e de ser vários cubinhos, né? A gente chama de face cúbica centrada. E aqui, isso aqui são células solares, né? Que é a aplicação do silício na tecnologia. Aqui não vai dar para ver, mas aqui é um silício amorfo. Então, tipo, existem tanto os silícios monocristais, que são painéis de painéis solares monocristalinos e policristalinos. Então a gente pode usar tanto um quanto o outro para fazer as estruturas dos silícios. Aqui é um pouco sobre um conteúdo um pouco mais avançado sobre o que é um semicondutor. Então, todo mundo já ouviu falar de tem os condutor, não condutor e semicondutor. E qual que é a diferença, né? Então, tipo, a gente tem esse negócio que a gente chama de banda de condução e a banda de valência. Banda de valência é aquele negócio que a gente viu no ensino médio, do tipo, esse átomo vai ter 8 elétrons na sua última camada. E a banda de condução é a banda que vai fazer ele começar a conduzir elétrons. Então ele pula daqui para cá e ele, a partir desse momento ele consegue começar a conduzir elétrons. A diferença dos três é que essa banda, que é esse espaço de energia que é gasto para ele sair daqui para cá, difere de tamanho. Então, no isolante ele é muito grande. Então a gente precisaria de uma energia muito grande para tirar o elétron daqui e vir para cá. Por isso que tipo, você consegue, sei lá, as coisas que são isolantes, você consegue fazer com que elas não sejam, tipo o ar, com raio, só se você colocar muita atenção. Que aí vai conseguir pular de um nível para o outro. Já os metais, eles têm, tipo, uma superposição das duas bandas e eles não precisam de energia necessariamente para sair de um cara e para o outro. E aí, a gente pode fazer essa transferência daqui para cá de algumas formas. Aqui a gente tem a transferência direta, que é tipo assim, eu tenho aqui o meu elétron, ele sai daqui e já pula para cá diretamente. Então o que acontece? Ele sai do elétron para cá, o elétron vem para cá e depois ele volta como fóton. Ele pode voltar de outros jeitos também, tipo, tem alguns carinhas que eles vêm por aqui, assim, aí não é transição direta, vai ligar essa energia como um fônon. E aí é muito legal o arseneto de galho, porque o arseneto de galho, ele é direto, então ele manda energia, a energia vai e quando ela volta, ela libera luz. Então, quando a gente fala que um LED é um semicondutor, que é de silício, na verdade ele é de arseneto de galho, porque o arseneto de galho tem essa propriedade de, quando a energia vai voltar, ela libera em forma de luz. E aí a gente consegue fazer coisas muito legais, tipo, isso daqui, ou esses cubinhos de LED, eu acho que todo mundo já tentou fazer. E aí dá pra fazer coisas muito mais legais, tipo isso daqui, ó. E beleza. Tá. Aí onde que entra o silício nessa história, né? Tá, o silício, de onde que a gente tira ele, né? A gente tira ele do quartzo, que ele é basicamente um óxido de silício. Só que ele não é puro, ele tá com bastante impureza, né? Aí o que a gente faz? A gente pega o quartzo, coloca tipo um forno, que você vai fazer ele derreter.
e você vai tirar as impurezas de carbono. Então, tipo, você coloca o silício, mistura com carbono, vai sobrar silício e gás carbônico. Só que esse silício ainda, ele é um silício que a gente chama de silício metalúrgico. Ou seja, ele é todo meio fodido, assim. Tipo, todo meio opaco e tal. E aí a gente precisa de outros processos para deixar ele mais puro, assim. Então, esse aqui é a parte que a gente gera o silício do grau eletrônico, né? Tem todo esse rolê de destilação fracionada e tal. E depois a gente tem o crescimento do silício, que é... ele cresce em cima de... tem esses canos de tungstênio. E aí, com calor, a gente coloca e faz o silício crescer em volta disso. Por quê? Porque o tungstênio é um metal muito duro. E como que a gente tira o silício daqui depois? Com marretadas. Você literalmente pega e bate aqui até sair quebrando o silício e o tungstênio fica lá de boa, porque o tungstênio é forte pra caralho. Aqui é um método de fabricação, né? É mais tipo... tem esse... eu vou explicando que é melhor. Então, assim, o que acontece? A gente coloca todo aquele silício, a gente coloca ele nesse lugar que ele vai aquecer ele em volta. Ele vai fazer ficar muito quente. E aí, a gente faz o silício derreter junto com isso. E aqui... ah, velho. Foda. E aí, aqui ele coloca uma coisa que a gente chama de semente, que é o quê? Ela vai mergulhar nesse silício que está todo derretido e ela vai fazer com que o silício cresça na mesma orientação cristalina. Então, tipo assim, eu preciso de um silício específico que seja monocristalino, que nem a gente viu lá, mas seja de uma orientação específica. Aí você tem que colocar uma semente específica que ela vai fazer o silício crescer. Então, a semente é mergulhada aqui. E aí esse é o método de Czukrawski. Porra, tá foda. E aí a semente vai... e ele vai girando aos pouquinhos. E aí ele vai formando um toletão de silício, bem grandão, que depois ele vai ser resfriado. E aí eles cortam o silício com... primeiro a gente polhe o silício, né? Mas ele é cortado com vários fios, assim. Aí ele tá cortando de forma quadrada. Eu nunca vi um wafer de silício quadrado. Mas assim, tudo bem. O wafer a gente chama esses pedacinhos de silício. Eu esqueci de trazer, mas eu ia mostrar pra vocês, que são umas bolachinhas assim. Aí você vê uma parte de cima é totalmente polida e a parte de baixo ela é totalmente fosca. Então a gente faz as bolachinhas e aí a gente polhe elas e deixa a parte de baixo de boa. Tá, isso daqui é como que é na vida real, né? Então, essa daqui é a semente que produz. Então, tipo, quando você vai mergulhar, você mergulha isso dentro daquilo pra... é semente porque ela faz crescer, né? Faz crescer o silício que você quer. Aí vai crescer e vai ficar mais ou menos nesse formato, assim. Aqui é como ele fica, né? Porque ele fica com a semente aqui grudada. Aí você pode tirar essa parte, vai ficar essa parte aqui. E aí você vai ficar com o toletão de silício, que daí você vai usar para fazer os wafers, que são esses daqui, ó. Esses daqui são wafers de silício, todos redondinhos. Aí cada
cada tipo, essa paradinha aqui nessa linha define que é uma orientação cristalina. Define uma orientação, né? O outro define outro tipo de silício. Então a gente tem o tipo N e o tipo P, e cada chanfrozinho dentro do wafer vai determinar se é o tipo N, se é o tipo P, qual o tipo de dopagem que vai ter aquele silício. E esse aqui é legal de ver porque ele já tem algumas coisas escritas nele. Então a gente literalmente escreve em cima do silício. A gente faz o circuito em cima do silício e depois cliva o silício, que é basicamente quebrar ele, para fazer o nosso chip que a gente quer. Tá, então essa aqui é a estrutura cristalina do silício, que é basicamente um cubo dentro do outro. Vem um cubo dentro do outro e essa aqui é a estrutura dele. Aqui é só porque eu gosto de mostrar que tem esses 3 tipos de orientações que a galera usa para diferentes tipos de fabricações. Aí a galera, orientação 001, 010, 100. Você usa para diferentes coisas que você quer fabricar. E aqui é basicamente como que a gente fabrica, né? Então, tipo, eu tenho o meu wafer de silício. Aí a gente aplica, por exemplo, um photoresist, que é como se fosse uma resina. A gente faz uma máscara nela, que é basicamente os desenhos que você quer fazer no seu silício. E aí esse photoresist, ele é sensível à luz UV. Então, por exemplo, eu faço a máscara lá, eu quero fazer um desenho de um elefante. Ou realmente quero fazer o desenho da fabricação do meu transistor. Eu coloco essa máscara, sensibilizo com luz UV, e aí, por exemplo, essa partezinha aqui vai ficar sensível, e essas outras partes não vão ficar. Então, aí eu passo por um outro componente químico chamado MIF, que ele vai remover só essa parte que foi sensibilizada, o resto ele deixa. E aqui a gente usa bastante óxido de silício para fazer coisas de transistor, então aqui ele pula um passo, né? De tipo, só corroer o óxido de silício e não falo do photoresist. Mas, enfim, aí depois você consegue dopar a região que você quiser certinho, sem complicações. Porque você vai ter a máscara, né? Igual um carimbo, basicamente. Aí isso daqui é a MJB3, que é uma máquina dos anos 90, 80, que a gente usa até hoje, lá no CCS, que é o Laboratório de Componentes e Semicondutores da Unicamp. E aí aquilo ali é uma máscara que a gente usa, que ela é de vidro, e aí o desenho dela é feito em cromo. E aí quando a luz ultravioleta passa por ela restringe certos lugares para não ser passado. E outros lugares que a luz ultravioleta vai ser passada e, consequentemente, vai sensibilizar o photoresist. Essa aqui ela é de novo. E aqui a gente consegue ver algumas estruturas que a gente consegue fabricar. Então, por exemplo, aqui a gente tem um capacitor, aqui é o formatinho de um transistor já. Aqui são 6 transistores. Deixa eu ver se eu trouxe isso daqui é basicamente explicando como é que a gente coloca o photoresist, né, aqui em cima. Então eu pego o meu chip de silício, faço vácuo nele, com essa máquina aqui. A gente chama ela de spin coater. Essa musiquinha de elevador. E aí você bota o silício, aí ele tá usando vidro, mas normalmente usa silício. Aí você bota esse photoresist e depois você bota esse negócio para girar. E aí, ele girando, ele vai fazer uma camada específica, uma grossura específica desse photoresist. E se for muito grosso, você não vai conseguir corroer ele todo. Se ele for muito fino, você não vai conseguir que ele seja suficiente. Então esse é um dos equipamentos mais importantes assim para a área de microfabricação.
Basicamente, a gente fez um lá no laboratório que você controla a velocidade de subida, a rampa dela, quanto tempo ela permanece com essa velocidade, a velocidade de outra subida dela, e aí a velocidade de descida. Então você controla, por exemplo, eu quero que ela gire em 6.000 RPMs. Aí você vai lá fazer ela girar em 6.000 RPMs. O que a gente fez? A gente tinha um spinner, que é esse cara, analógico, onde você colocava o tempo e a velocidade com um potenciômetro mesmo. E aí a gente usou uma IHM, né, que é uma interface homem-máquina, e fez um circuitinho lá para transferir do potenciômetro para ser um sinal digital. E aí a gente conseguia controlar diretamente a velocidade e o tempo que ele ia permanecer em cada estado. Aí depois disso a gente pegou o silício e usou um equipamento para medir qual era a altura dele. Então a gente falava assim, vamos testar com 2.000 RPM. Beleza, esse resiste a 2.000 RPM, conseguiu 400 nanômetros. Isso. Então, tipo, a gente cresce essa velocidade até tanto, ela permanece constante, depois ela... E aí a gente caracterizou esse equipamento para fazer, tipo, se eu quiser conseguir 200 nanômetros, 400 nanômetros, 600 nanômetros, qual receita, né, qual velocidade que eu colocaria nessa máquina. E aí, tipo, esse é um processo fundamental, que é o primeiro que a gente faz, que é colocar o fotoresist, mas ele é bem essencial, assim. Esse aqui é outro silício, que está com óxido de silício. E aqui é o transistor já feito, né? Então, o que a gente faz? Esse aqui é um MOSFET, que é o que a gente costuma fazer lá no laboratório. Então, tem a fonte e o dreno, tem o gate, e aí a gente faz os contatos, né? Então, aqui, esse ladinho é a fonte, esse aqui é o dreno, e aqui é o gate. Mas é curioso que quando a gente fala, isso aqui é um MOSFET e o source sempre vai ser aqui, o dreno sempre vai ser aqui, o gate sempre vai ser aqui. Mas, na verdade, eles definem isso em alguns componentes, mas quando você fabrica ele assim, você define qual que é a fonte e o dreno, dependendo do potencial que você coloca. Então, quando você está fabricando realmente o MOSFET, você que manda, basicamente. Aí a gente tem uma camada muito fina de óxido que a gente coloca aqui no gate para a gente fazer o canal, né? O efeito de canal, que é para a gente fazer que a tensão, que a gente gere uma diferença de potencial aqui, fica um canal aqui e aí a gente consegue passar a corrente elétrica daqui para cá. Isso porque a gente tem o óxido aqui, senão a corrente passaria, enfim. E aí, esse daqui é um transistor feito. Ele tá com isso daqui meio torto, mas esse daqui ficou bonitinho. Mas esse aqui é um transistor feito em laboratório, real, com os contatos, o gate. E basicamente a gente usa o silício para fazer isso, porque ele tem as suas dopagens, toda aquela história que a gente aprende em eletrônica 1. E tipo, o silício é essencial para isso. Assim. Então, para você fazer transistor, você precisa de silício. Outras coisas também, mas... Aí a gente no final faz essa deposição de alumínio deles, para você ter esses pads aqui, são os pads de contato. Então, você solda um fio, a gente chama de wire bonder, né? Que é você solda um fiozinho aqui, um fiozinho aqui, um fiozinho aqui de alumínio, que é muito pequeno, para você ter o contato do transistor e conseguir fazer ele funcionar. Então, no laboratório, eu trabalho no laboratório de dispositivos quânticos lá da Unicamp. E lá, tipo, o pessoal faz coisas muito menores que um transistor, assim. Faz coisas em nível de, sei lá, 100 nanômetros, 20 nanômetros, que é uma coisa muito pequena, assim. E eu tô mexendo com um transistor agora. Meu projeto é basicamente fabricar transistores e medir em temperaturas muito baixas para ver qual que é o comportamento dele em, sei lá, 4 Kelvin, 2 Kelvin. Qual o tamanho das features desse transistor?
Você fala das dimensões dos pads? Cara, desse em específico, eu acho que o comprimento de canal é 2 microns. Então, daqui até aqui deve ter uns 2, 3 microns. E os pads são uns pouquinho, tipo, são relativamente grandes para você conseguir soldar o fiozinho. Então, tem alguns comportamentos do transistor em si, que é tipo esse de chaveamento dele, de você usar ele como um PWM, ele tem esse processo de carregar e descarregar, que é muito rápido, mas tem. Quando a gente coloca em baixas temperaturas, ele acaba sendo muito mais rápido. E aí a gente ainda tá... Acaba tendo um efeito quase supercondutor. Isso. Porque a gente usa o alumínio porque o alumínio é supercondutor, né? E aí diminui a resistência demais e esse fator diminui a resistência. Enfim, a gente tem resultados muito mais rápidos. Assim. A gente também está estudando alguns conceitos de, tipo, talvez colocar ele a milikelvin para ver como que ele vai se comportar. E é bem legal, porque tem uma refrigerador de diluição que é o setup de um computador quântico, né? Lá no Unicamp. E aí o pessoal coloca qubit, coloca outras coisas e eu brinco com um transistor lá. A gente chama de Elsa ela, porque por causa do Frozen. Era basicamente isso. Eu sou do Embarcações, que é um grupo de sistemas embarcados lá da Unicamp. E a gente usa o centro de componentes semicondutores lá, que o pessoal faz coisas muito elaboradas. O pessoal faz coisas de luz, fotônica, de dispositivos quânticos, muito variados só nesse centro de componentes semicondutores. Tem equipamentos muito bons lá e vale a pena conhecer. Eu acho que era isso.